Milionário fica surpreso ao receber conselhos de um mendigo negro antes de assinar o contrato. A luxuosa sala de conferências da Autoré brilhava sob as luzes fluorescentes, cada detalhe meticulosamente planejado. Eduardo Nogueira, o presidente da empresa, olhava para o documento em suas mãos. O contrato que poderia levá-lo a milhões ou, quem sabe, a um legado. Mas quando ia assinar, a porta se abriu de repente e um grito cortou o ar. Não assina esse contrato, vão roubar o senhor! Era Kaique, um menino de rua, sua pele negra reluzindo sob a luz, seus olhos grandes cheios de determinação. Os executivos ao redor da mesa trocaram miradas surpresas. Como aquele garoto se atrevia a interromper uma reunião tão importante? Mas a voz dele, vinda de um mundo que parecia distante, o coração de Eduardo disparar. O que esse menino sabe sobre negócios? Pensou. Kaique estava sujo, roupas rasgadas e uma expressão que misturava ferocidade e vulnerabilidade. Vão te enganar. Ele insistia, como se toda a sua vida nas ruas estivesse condensada naquele aviso. O silêncio na sala era ensurdecedor enquanto Eduardo hesitou. Um nó se formou em sua garganta. Aquela interrupção, de alguma forma, não parecia apenas uma brincadeira cruel da vida. Algo dentro dele se mexeu. Enquanto a cidade pulsava lá fora, cheia de risos, luzes e sons, Caim pensava em sua mãe, Wanda. Eles sobreviviam dia após dia enfrentando a frieza do asfalto e a indiferença das pessoas. O garoto tinha sonhos, mas a realidade o segurava firme com suas garras afiadas. No entanto, naquele momento, ele estava se levantando. O que parecia um ato ingênuo estava ecoando como um chamado à ação. Lorena, uma funcionária da Autoré, observava tudo com a atenção de quem vê a realidade crua. Algo naquele menino a tocou. Ela sabia que ele não era apenas uma voz no vento, mas alguém com a coragem para desafiar um sistema opressor. Espera! Ela disse, levantando-se. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Mas as coisas começaram a se complicar. Eduardo decidiu investigar o contrato mais a fundo. O que a princípio parecia uma oportunidade brilhante começou a desmoronar, revelando camadas de corrupção, ameaças e enganos. Ele percebeu que estava lidando com algo muito maior do que imagina, arriscando não apenas sua fortuna, mas sua liberdade. Cada nova revelação era como um golpe dentro dele, enquanto a urgência crescera a cada dia. Kaique, agora envolvido na trama, começou a ver o poder que sua voz poderia ter. De garoto invisível, ele estava se tornando um símbolo de resistência. Mas isso trouxe riscos. Ao decidir ser testemunha em um tribunal, encontrou-se cercado por ameaças. Medos que antes pareciam distantes estavam batendo à sua porta. E ainda assim, havia uma centelha de esperança dentro dele. Em uma brilhante cerimônia, Kaique recebeu o Diploma Nacional de Coragem Cidadã, um reconhecimento pelo que fez. Ele olhou para a multidão, sentindo o peso de uma sociedade que frequentemente o ignorava. Mas a pergunta permanecia no ar. Conseguirá ele enfrentar o sistema e sair ileso dessa luta pela verdade? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz... O prestígio do momento quase o ofuscava. Mas enquanto olhava para as caras sorridentes, seu coração palpitava. A esperança era linda, mas a verdade ainda permanecia sombria. No fundo da sala, um murmúrio começou a se espalhar. Algo estava errado. Kaique virou-se para ver Eduardo, o homem que aparentemente tinha tudo. Sua expressão agora repleta de pânico. O celular de Eduardo vibrava incessantemente em cima da mesa. Ele olhou para a tela e seu rosto ficou pálido. Não, não pode ser! A voz dele quase não saiu. Kaique franziu a testa. O que estaria acontecendo? Um dos executivos, Taulo, se adiantou. Eduardo, você precisa ver isso! Ele seguiu para o lado, enquanto a sala se enchia de murmúrios. Kaique sentiu um frio na barriga. Que tipo de notícia poderia estar afetando tanto o presidente da Autoré? É a mídia! Eles descobriram tudo! Paulo exclamou, sua voz tremendo. Eduardo estava paralisado, os olhos vidrados. Descobriram? O que exatamente? A aflição se espalhou entre os presentes. Então, como uma armadilha desarmada, tudo começou a desapegar. As revelações bombásticas explodiam como fogos de artifício. O contrato que Eduardo estava prestes a assinar estava repleto de podre corrupção. Mas isso não era tudo. Kaique ouviu fragmentos assustadores sobre o esquema de desvio de verbas, lavagem de dinheiro e até envolvimento do crime organizado. Mas mais chocante ainda, Eduardo sabia de tudo isso. Ele era parte daquilo. O ar pesado na sala pesava como chumbo. A incredulidade tomou conta de Kaique. O herói que falava sobre fazer o bem, que lhe dera esperança, agora revelava um lado sombrio. Você não pode ser parte disso! Kaique gritou, sentindo-se traído. As lágrimas ameaçaram escorregar de seus olhos, mas o estrondo não havia acabado. Uma reportagem estava prestes a ser veiculada. As imagens de Eduardo, com seu sorriso charmoso, irromperiam nas telas, e o mundo saberia a verdade. Ele assistiu enquanto Eduardo tentava se justificar, mas as palavras não saíam. O silêncio na sala parecia gritar. Kaique, escuta! Eduardo começou, mas Paulo interrompeu. Você não pode sair dessa. As evidências vão acabar com você. A sala estava em frenesi. Uns se levantavam para discutir, outros pegavam os celulares para gravar tudo. Era um espetáculo, um verdadeiro circo de horrores. Cala a boca! Kaique gritou, a fraqueza se transformando em força. Era hora de ele se posicionar. Com o coração acelerado, convidou a lídima coragem que havia encontrado no meio da luta. Eu não vou deixar você destruir as vidas de outras pessoas. Você não pode se esconder por trás do seu cargo. Uma risada abrupta cortou o clima. Era Lorena, que até aquele momento tinha ficado em silêncio. Você acha que ele se preocupa com isso? Ele está pensando apenas em como escapar disso. Ela apontou para Eduardo e todos os olhos se voltaram para ele. Um olhar de desprezo e de medo. As máscaras começavam a cair. Eduardo, agora acossado por olhares desconfiados, se virou com um brilho de raiva. Vocês não entendem. Eu fiz isso por vocês. Por todos nós. O que eu tinha que fazer era para salvar a empresa. Naquele momento, Kaique percebeu que Edward estava tão perdido em sua própria negação que nem via o abismo em que estava prestes a cair. A angústia era palpável. Kaique não sabia mais em quem acreditar. Eduardo se tornara um estranho em um piscar de olhos. E agora? O que faremos? Kaique pensou.
O futuro estava sombrio e agora não apenas a vida dele, mas todo o sistema de opressão que havia conhecido e lutado estava prestes a desmoronar. A tensão na sala era quase física. Cada um se perguntava o que aconteceria a seguir. O que Eduardo faria agora? Ele tinha tudo, mas de repente parecia não ter nada. E Kaique, o que ele faria com essa realidade imprevisível? Quais seriam as consequências? E quem enfrentaria o verdadeiro sistema opressivo que estava prestes a se revelar? As perguntas deixaram a sala em silêncio, ansiosa por respostas. O silêncio na sala era quase palpável. Os olhares estavam fixos em Eduardo. A tensão aumentando como um balão prestes a estourar. Kaique ainda queimava de indignação, enquanto sua mente girava. O que vem agora? Como isso vai terminar? Ele mal teve tempo para processar tudo. Então, de repente, o celular de Eduardo, que continuava a vibrar freneticamente, deslizou da mesa e caiu. O barulho ecoou como um disparo. Eduardo, agora em um verdadeiro estado de pânico, inclinou-se para pegar o celular, mas algo o fez hesitar. Foi então que um repórter da mídia entrou pela porta, acompanhado de câmeras e microfones. O homem parecia determinado, como um predador em busca de sua presa. Eduardo Nogueira, o que você tem a dizer sobre as acusações de corrupção que estão sendo feitas contra você? O mundo de Eduardo rapidamente se desmoronava diante de seus olhos. O coração de Kaique palpitava. Ele não queria acreditar. Como pode? Não era ele quem se importava conosco? Pensou. O executivo à sua frente, que até então parecia cheio de promessas, agora estava à beira do colapso. Eduardo tentou se afirmar, mas as palavras que saíam de sua boca eram apenas incoerências. Uma catástrofe estava prestes a acontecer. Então, algo ainda mais inesperado aconteceu. O celular de Eduardo, que estava em suas mãos, começou a tocar uma música. Mas não era qualquer canção. Era uma gravação de uma voz familiar. A voz de Wanda, a mãe de Kaique. O silêncio se transformou em choque. Kaique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era uma conversa íntima, uma confissão. Eu só fiz o que pensei que era certo, mesmo que isso significasse sacrificar tudo. A sala ficou paralisada com o peso da revelação. Como você tem isso? Eduardo se virou, seu rosto se contorcendo entre raiva e horror. Isso não é justo. Você não pode fazer isso. Nesse momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Kaique olhou para Eduardo, então para o repórter, e se lembrava das histórias que sua mãe contava sobre como eles se conheceram. Uma conexão obscurecida pelo tempo e pelo sofrimento, mas evidente agora. Você sabia sobre tudo isso, Kaique? Você sempre soube? Perguntou Lorena, com os olhos arregalados, totalmente sem fôlego. A multidão começou a murmurar, a tensão aumentando novamente. Com um nó na garganta, Kaique sentiu como se o seu próprio mundo estivesse se desmoronando. Ele sempre pensou que Eduardo era um tipo de salvador, um herói. Mas agora, a verdade estava se revelando como uma faca afiada. Eduardo, percebendo que não tinha mais como escapar, lançou uma última tentativa de controle. Kaique, você não sabe o que está fazendo. Isso não te levará a lugar algum. Essa gravação é uma armadilha. Mas as palavras dele já não tinham mais impacto. Kaique estava lutando em uma guerra interna. Ele queria acreditar em Eduardo, mas a verdade estava escancarada.
Ele era apenas mais uma peça em um jogo de poder. Então, em uma virada abrupta, Kaique decidiu encará-lo. Você nunca se importou. Você está apenas preocupado com sua própria pele. E eu vou expor isso, mesmo que isso signifique ir contra tudo que você me prometeu. O olhar de Eduardo se transformou. O desespero agora era acompanhado de uma sombra de medo. E Kaique percebeu naquele instante que tudo poderia mudar. A coragem que antes o motivou, agora o preparava para enfrentar não só Eduardo, mas também o sistema que sempre o imprimia. À medida que os flashes das câmeras iluminavam a sala, Kaique sentiu que finalmente a luta poderia começar. Mas ele também percebeu que sua própria vida estava em risco. O que estaria por vir? O que aqueles que estavam nas sombras pensavam em fazer? As perguntas ecoavam em sua mente, enquanto a tensão subia. Estava diante de uma encruzilhada, e tudo poderia desmoronar a qualquer momento. A sala estava cheia de movimentação, gritos e sussurros. A verdade gritava na cara de todos, e o futuro estava mais incerto do que nunca. A batalha estava apenas começando. A sala estava em um tumulto. Kaique sentiu o coração acelerado, as palmas quentes, a raiva pulsando em suas veias. As revelações pairavam no ar, e ele sabia que o momento de agir era agora. Mas antes que ele pudesse falar, um grito ecoou entre a multidão. Ele está armado! Todos se viraram. Um homem alto, com um capuz cobrindo o rosto, estava na entrada, segurando uma arma. O cheiro de medo imediatamente invadiu a sala, como um gás tóxico. As faces se tornaram pálidas e um murmúrio de pânico começou a se espalhar. Kaique ficou paralisado por um segundo. As palavras de luta que havia ensaiado na mente desapareceram. O foco estava no homem armado. Calem-se! O homem gritou, sua voz rasgada. Ninguém se mexe, ou eu atiro! Cadê o Eduardo? Ele olhou fixamente para o presidente da Autoré, que estava agora mais pálido do que nunca. As coisas se tornaram realidades que Kaique nunca imaginou. Ele estava em uma batalha pela verdade, mas agora a batalha pela sobrevivência se tornava mais urgente. Eduardo tentou se afastar, mãos levantadas, mas isso só aumentou a tensão. Espere, não precisamos fazer isso! Ele gritou, o pânico evidente. Mas o homem não queria conversa. Ele parecia respirar raiva. Uma energia carregada dos erros que o mundo havia deixado passar. Kaique viu a chance de se mover. Ele queria proteger os outros, mas a adrenalina caminhava pela sua espinha. O que ele faria agora? Mas antes que pudesse formular um plano, uma figura familiar irrompeu pela porta. Era Lorena, com uma expressão decidida. Pare! Ela gritou, tão alto que o eco atingiu os cantos da sala. O homem armado, surpreso com a interrupção, desviou o olhar por um momento. Isso foi o suficiente para que Lorena se aproximasse. O que você quer com isso? Isso não vai resolver nada. Ela se dirigiu a ele, sua voz firme. O clima era tenso, o ar pesado de desesperança e bravura. Kaique sentiu seu coração acelerar novamente. A situação estava prestes a sair do controle. Ele viu Eduardo, que tentava segurar o próprio medo, agora estava completamente vulnerável. Aquilo que parecia ser seu momento de glória, agora se transformava em um fiasco. E tudo por causa de um homem que apenas queria justiça ou vingança. Eu quero a verdade. O homem disparou, como se suas palavras fossem balas. Essa empresa destruiu vidas. Você, Eduardo, é um dos responsáveis por isso. Você não pode escapar.
As palavras reverberaram e Kaique tomou um susto. A voz do homem era carregada de dor, uma história que não conheciam, mas que parecia lutar para ser ouvida. Ele começou a contornar a mesa, tremer nas pernas enquanto se aproximava de Eduardo. Você se acha melhor do que nós, que pode fazer o que quer? Não me diga que você não sabe por que eu estou aqui. O desespero estava ensopado em cada frase que ele dizia. Era mais do que uma ameaça, era uma súplica. Nesse momento, algo se acendeu na cabeça de Kaique. Era como se as peças começassem a se unir, mas de uma forma muito mais complexa do que ele poderia imaginar. Se naquela sala havia mentiras, aquelas mentiras eram também a história de Wanda, sua mãe. Ele se lembrou das conversas que tinha com ela, dos seus medos e das suas esperanças. O homem armado poderia ter alguma conexão com isso. Espere! Kaique gritou de repente, a voz soando mais alta do que tinha intenção. Ele olhou para o homem, suas mãos começando a tremer. Você é de alguma forma ligado à minha mãe, não é? O silêncio caiu de novo. As palavras pesadas, a sala sem fôlego. O homem hesitou, os olhos relutantes. A tensão na sala desceu ao nível de um fio de cabelo. Você reconhece? Sua voz, agora mais suave, traía uma fragilidade que Kaique não esperava. Ela não me deixou escolha. E com isso, o que parecia ser uma ameaça tornou-se um ponto de interrogação. A revelação precária voou como um estalo. Kaique olhou para Eduardo, depois de volta para o homem. Era um ciclo de dor e opressão que estava prestes a se revelar. Mas o que isso significava para ele? Para sua mãe? Para Eduardo? A sala estava prestes a explodir em mais do que apenas um conflito de interesses. Se você sabe algo sobre minha mãe, precisa me contar. Kaique exigiu, a urgência empilhada em cada sílaba. Ele estava agora em uma nova batalha, não só contra a injustiça, mas também em busca de respostas que poderiam mudar tudo. E no fundo, havia uma sensação de que as coisas estavam prestes a se complicar ainda mais. O que mais ele poderia descobrir sobre a vida que conhecia? Que segredos estavam escondidos nas sombras da verdade? A sala, agora cheia de tensão, aguardava a próxima revelação que poderia virar tudo de cabeça para baixo. O silêncio caiu como um peso na sala, uma pressão quase insuportável. Kaique olhou nos olhos do homem com o capuz, em busca de respostas que só deixavam perguntas. Você conhece minha mãe? A voz de Kaique tremia, mas havia uma determinação crescente em seu peito. Justamente quando ele achava que a conversa poderia virar uma luz no fim do túnel, tudo desmoronou em outra direção. Ela e eu, nós tínhamos um pacto, o homem disse, a voz murmurante agora cheia de emoção reprimida. Ela tentou mas a escolha dela me arrastou para esse abismo. Você não entende? A Autoré destruiu vidas, mas eu não era o único acreditando nas promessas que ela fez. A sala parecia se torcer. Kaique sentia a raiva crescendo, mas agora havia confusão. Um pacto? Que pacto? O que você quer dizer? Eu sou seu pai! As palavras cortaram o ar como uma faca. Kaique parou, tudo ao seu redor desmoronando. O que ele estava ouvindo? A mente girou e o mundo parecia desvanecer. Isso é impossível! Kaique gritou, a garganta apertando. Eduardo parecia perdido. A expressão de espanto em seu rosto refletia o que todos estavam sentindo. Você não pode ser meu pai! Onde você estava quando minha mãe precisava de você? Cada palavra vinha como uma punhalada, e a sala estava em um frenesi. Eu não sabia. O homem insistiu.
a voz agora ecoando desespero. Quando minha mãe decidiu deixar a vida que tínhamos, ela cortou os laços. Eu não consegui salvá-la. E juro, nunca quis que você soubesse. Autoré, eles conseguiram me manter longe da sua vida. Kaique ficou paralisado. O homem à sua frente poderia ser seu pai. Os fragmentos da história que sua mãe contava agora pareciam confusos, embaçados pelas lágrimas e o medo. O nó na garganta se apertava como uma corda e um novo sentimento começou a surgir. Havia uma carga de dor, um resquício de esperança. Mas a raiva também estava lá, incandescente. Por que você veio aqui agora? Por que não apareceu antes? Por que colocar nossa vida em risco? Kaique estava prestes a explodir. A quantidade de mentiras estava se tornando insuportável. Justo quando a tensão parecia insuportável, a porta se abriu com um estrondo. E um grupo de policiais entrou. A cena mudava novamente. O homem armado virou a arma para eles, os olhos cheios de desespero. Ninguém se mexe, ele gritou. Um oficial calmo começou a negociar. Solte a arma e vamos conversar. Não precisa acabar assim. Eduardo ficou paralisado, enquanto Kaique sentia o chão se abrir sob seus pés. O que aconteceria se a verdade sobre seu pai se tornasse pública? O medo tomou conta novamente. Agora não apenas pela sua segurança, mas por todo o resto. A vida de sua mãe, as mentiras, a Autoré, tudo estava prestes a ser exposto. Enquanto as armas estavam em jogo, com decisões a serem tomadas, Kaique olhou para Eduardo. Você vai ficar em silêncio? Você vai deixar isso desmoronar? O que você vai fazer agora? A sala estava em chamas, e nas sombras, segredos que todos temiam vieram à tona. Se ele tivesse que agir, precisava fazer isso agora. Mas quem poderia realmente confiar? O que mais estava escondido e quem mais estaria pronto para cair na luta? A tensão estava apenas começando e a batalha não era apenas pelo que estava diante deles, pela verdade enterrada por muito tempo. A tensão na sala ficou insuportável. Kaique estava prestes a gritar novamente quando um tiro ecoou. O barulho foi tão alto que todos se congelaram. A arma do homem disparou acidentalmente e o pânico tomou conta. As pessoas gritaram, se jogaram ao chão, enquanto Kaique via o homem olhar desesperado para a arma em sua mão, como se culpasse o objeto por tudo. Eduardo caiu de joelhos, a expressão de horror estampada em seu rosto. Não! Ele gritou, a voz aguda atravessando a confusão. Mas o homem não pareceu ouvir. Ele estava em um transe, lutando com as próprias emoções. Kaique sentiu seu coração disparar. Esse era o momento decisivo. Mas o que poderia fazer? Todos na sala estavam em estado de choque. Nesse instante, outra figura surgiu na porta. Uma mulher alta, vestida de preto. Seu cabelo curto e os olhos penetrantes atraíram a atenção de todos. O que está acontecendo aqui? Sua voz era poderosa, como um eco de comando, e imediatamente deu a sensação de que tudo estava prestes a mudar. Fala para eu sair! Me deixe em paz! O homem com a arma gritou, mas seus olhos se fixaram na mulher. Ela parecia conhecê-lo. Você não precisa fazer isso! Temos um acordo! As palavras dela foram como um balde de água fria, e a sala agora estava presa em um paradoxo. A tensão ainda estava alta, mas todos, incluindo o homem, estavam esperando a próxima ação dela. O acordo! Kaique franziu a testa confuso. O que poderia significar isso? O homem hesitava, e a expressão dele mudava, a raiva dando lugar ao desespero. Ela te traiu! Tudo o que ela me prometeu!
Ele estava prestes a perder o controle novamente. Ela não te traiu. Ela te salvou! A mulher respondeu, dando um passo para frente, os olhos fixos no homem. Você sabe que não era assim. Seu tom foi como uma corda esticada, um equilíbrio entre autoridade e empatia. Kaique não sabia mais onde se colocar. Ele sentiu a verdade vibrar na sala. Os segredos de sua mãe estavam prestes a serem expostos de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Quem é você? Ele se virou para a mulher. O que você sabe sobre minha mãe? A urgência na sua voz não podia ser ignorada. Eu sou a pessoa que ela deveria ter procurado. O que aconteceu vai muito além do que você pensa. A Autoré não é o que parece. Palavras escaparam da boca dela como se fossem uma bomba. As promessas, as traições, tudo ganhava uma nova dimensão. Enquanto isso, o homem começou a chorar. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Você não entende. Eu só queria fazer certo. Eu não procurei vocês porque não sabia como. Eu não sou o vilão aqui. Ele estava quase suplicando. A arma agora caída ao seu lado, esquecida. O clima mudou rapidamente. Um repórter da mídia que havia entrado antes, agora estava gravando tudo com o celular. A intensidade da cena disponível para o mundo. O que mais está escondido aqui? Ele murmurou entre os dentes, a excitação nas consequências pulsando no ar. Olha, tudo isso pode acabar mal se não pararmos. A mulher disse com firmeza. Precisamos nos unir e expor a verdade. A Autoré coleta segredos e usa como armas. As palavras dela reverberaram na sala como um alerta. No entanto, foi nesse momento que Kaique percebeu algo que o deixou com o estômago embrulhado. Ele se lembrou de uma conversa com sua mãe. Uma confissão sobre um erro do passado. Ela não era perfeita, mas carregava a dor de decisões que não tomou, pensou. E então, o pavor tomou conta dele. Se a Autoré realmente estava por trás de tudo isso, o que mais poderiam estar escondendo? Quem mais pode ser um traidor aqui? A sala estava carregada de dúvidas, como nunca antes. O que mais poderia ser revelado? E, de repente, a mulher se voltou para Kaique, seus olhos iluminados pela urgência. Você precisa saber que a verdade pode ser devastadora, mas a escolha é sua. Você pode ter que decidir quem verdadeiramente é seu pai. Nesse momento, a palavra pai reverberou na sala, como um sino. A tensão mudava de novo. O que mais ele descobriria sobre sua família? E mais importante, quem realmente estava do seu lado? O futuro estava em jogo. E a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer arma. A batalha continuava, mas os aliados e inimigos estavam prestes a se confundir ainda mais. O que sucederia era uma incógnita, e a respiração coletiva da sala trouxe uma sensação de que o pior ainda poderia vir. O silêncio caiu como um peso na sala. Uma pressão quase insuportável. Kaique olhou nos olhos do homem com o capuz, em busca de respostas que só deixavam perguntas. Você conhece minha mãe? A voz de Kaique tremia, mas havia uma determinação crescente em seu peito. Justamente quando ele achava que a conversa poderia virar uma luz no fim do túnel, tudo desmoronou em outra direção. Ela e eu. Nós tínhamos um pacto, o homem disse, a voz murmurante, agora cheia de emoção reprimida.
Ela tentou salvar todos, mas a escolha dela me arrastou para esse abismo. Você não entende. A Autoré destruiu vidas, mas eu não era o único acreditando nas promessas que ela fez. A sala parecia se torcer. Kaique sentia a raiva crescendo, mas agora havia confusão. Um pacto? Que pacto? O que você quer dizer? Eu sou seu pai! As palavras cortaram o ar como uma faca. Kaique parou, tudo ao seu redor desmoronando. O que ele estava ouvindo? A mente girou e o mundo parecia desvanecer. Isso é impossível! Kaique gritou, a garganta apertando. Eduardo parecia perdido. A expressão de espanto estampada em seu rosto refletia o que todos estavam sentindo. Você não pode ser meu pai! Onde você estava quando minha mãe precisava de você? Cada palavra vinha como uma punhalada e a sala estava em frenesi. Eu não sabia! O homem insistiu, a voz agora ecoando o desespero. Quando minha mãe decidiu deixar a vida que tínhamos, ela cortou os laços. Eu não consegui salvá-la. E juro, nunca quis que você soubesse. A Autoré, eles conseguiram me manter longe da sua vida. Kaique ficou paralisado. O homem à sua frente poderia ser seu pai? Os fragmentos da história que sua mãe contava agora pareciam confusos, embaçados pelas lágrimas e o medo. O nó na garganta se apertava como uma corda, e um novo sentimento começou a surgir. Havia uma carga de dor, um resquício de esperança, mas a raiva também estava lá, incandescente. Por que você veio aqui agora? Por que não apareceu antes? Por que colocar nossa vida em risco? Kaique estava prestes a explodir. A quantidade de mentiras estava se tornando insuportável. Justo quando a tensão parecia insuportável, a porta se abriu com um estrondo e um grupo de policiais entrou. O homem armado virou a arma para eles, os olhos cheios de desespero. Ninguém se mexe! Ele gritou. Um oficial, calmo, começou a negociar. Solte a arma e vamos conversar. Não precisa acabar assim. Eduardo ficou paralisado, enquanto Kaique sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que aconteceria se a verdade sobre seu pai se tornasse pública? O medo tomou conta novamente. Agora não apenas pela sua segurança, mas por todo o resto. A vida de sua mãe, as mentiras, a Autoré, tudo estava prestes a ser exposto. Enquanto as armas estavam em jogo, com decisões a serem tomadas, Kaique olhou para Eduardo. Você vai ficar em silêncio? Você vai deixar isso desmoronar? O que você vai fazer agora? A sala estava em chamas, e nas sombras, segredos que todos temiam vieram à tona. Então, de repente, uma explosão fez a sala tremer. Um estrondo potente vindo do lado de fora, algo que parecia uma bomba. O vidro das janelas estilhaçou e todos se jogaram ao chão. Kaique sentiu adrenalina em seu corpo. Seus ouvidos zumbiam com o barulho ensurdecedor. O que foi isso? Alguém gritou, e o pânico explodiu. O homem armado se virou, mas já era tarde. O caos tomou conta. Os policiais trocaram tiros. Todo mundo estava em desespero. Kaique sentiu uma onda de medo e confusão o engolir. No meio do caos, ele avistou Eduardo, que perdeu a compostura ficando na linha de fogo. Eduardo! Kaique gritou, mas não havia como ele se mover. Ele começou a perceber que a cena estava além de suas emoções. O homem com capuz em pé ao lado dele agora estava paralisado, seu olhar fixo nas consequências do evento.
Mas o que Kaique não esperava era a figura familiar que surgiu das sombras da explosão. Era Wanda, sua mãe, vestida de maneira estranha, como se estivesse ali para proteger algo. Kaique, fica atrás de mim! Ela gritou, os olhos cheios de um pavor que Kaique nunca havia visto antes. O coração dele disparou. Você está viva! Ele estava chocado. O mundo à sua volta estava se desmoronando, mas essa verdade era a mais impactante de todas. Não é só isso. Ela agora se virou para o homem de capuz. Você não devia ter voltado. Você não entende o que tudo isso significa. As palavras dela, cheias de dor e autoritarismo, trouxeram um novo nível de tensão à cena. De repente, a sala estava rodeada de fumaça e os policiais se reagrupavam para conter a situação. Kaique percebeu que a verdadeira batalha não era apenas pelo que estava diante deles, mas por tudo que há muito tempo estava enterrado. A identidade do pai, a traição, a guerra com a autoridade, tudo estava convergindo. Ele olhou para sua mãe, que estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Havia um futuro incerto diante deles, e a linha entre Kaique olhava para sua mãe, que estava tão perto e tão longe como se estivesse em um pesadelo. Wanda gritava, tentando se fazer ouvir. Kaique, você precisa entender. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Complicada? A voz dele estava carregada de raiva e confusão. Meu pai está aqui com uma arma e você só quer que eu entenda? Você me deixou na escuridão. Os gritos se tornavam mais altos. O homem com capuz, que se dizia seu pai, estava em um mar de confusão emocional, a cara cheia de lágrimas. Kaique, não foi uma escolha fácil. Eu estava desesperado para encontrar você. E tudo o que fiz, eu fiz pensando em como poderia salvar você, em como poderia salvar a sua mãe. A tensão era palpável. Policiais davam passos cuidadosos em direção ao homem. Wanda se posicionou de forma a proteger Kaique, mantendo olhos fixos no homem. Calma, por favor. Ninguém precisa se machucar. O que você quer? O que podemos fazer para acabar com isso? A situação se tornava caótica. E então tudo explodiu. Um grito cortou o ar. Um som estrondoso. Várias pessoas entraram na sala. Policiais, seguranças, repórteres. Era como se o mundo inteiro estivesse assistindo. E nesse instante, tudo mudou. A mulher que havia entrado antes, aquela que parecia ter um poder sobre a situação, também começou a agir. Com movimentos rápidos, ela alguém puxou para o meio da confusão. Ela olhou para o homem com capuz, e algo em seu olhar fez Kaique tremer. Chega! Está na hora de você enfrentar as consequências das suas escolhas. O homem hesitou, mas antes que pudesse responder, um homem alto, com um terno elegante e expressão ameaçadora, saiu da multidão. Agora é demais. Você não podia ter ido tão longe. Ele olhou para o homem armado e depois para Wanda. Inteligência de suas palavras cortando o ar. Deixe essa arma e saia da frente. A Autoré não vai tolerar insubordinação. Kaique sentiu uma onda de frio. A referência à Autoré congelou seu coração. O que estava acontecendo? Ele olhou para sua mãe, mas ela parecia tão perdida quanto ele. Cada fragmento da verdade que havia construído parecia agora se desfazer como areia escorregando pelos dedos. Somente então, uma construção de lembranças inundou sua mente. Coisas que ele havia tentado esquecer. Espere! A Autoré não é só uma empresa. Eles estavam envolvidos.
Em algo muito maior? Cada palavra que saía de sua boca parecia abrir portas para um labirinto de segredos. Ele começou a conectar os pontos, cada fragmento se formando, perigosamente perto de um entendimento devastador. No que você está pensando, Kite? Ela sussurrou, os olhos se arregalando com medo, mas também o insólito brilho de esperança. O homem de terno sorriu perversamente, um vangloriar-se do poder que detinha. Esse é o seu pai, e você é parte do jogo. Se ele não se comportar, vamos ter que fazer de um jeito diferente. Um pânico avassalador tomou conta de Kite. O que você quer dizer? Que jogo? Sua voz ainda hesitante, mas com um impulso crescente. A atmosfera estava pegando fogo com a tensão. O homem de capuz olhava de um lado para o outro, os olhos se perdendo em desespero. Você não entende. Ligados ao passado, a Autoré não é apenas uma empresa. É uma fachada para algo muito mais escuro. E eu sou uma parte disso. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, um tiro disparou. O eco do som fez todos congelarem. Kite virou a cabeça em um movimento quase automático. O homem de terno havia disparado e tudo o que ele conhecia estava prestes a ser destruído. Não! Kite gritou, buscando proteger a verdade que havia fervilhado em sua mente. Mas o impacto era mais do que ele poderia suportar. E com isso, a sala parecia girar. Um grito, um choro quebrado, um eco de dor. O homem com capuz caiu ao chão. Wanda! Foi tudo o que Kite conseguiu gritar. O apelo de um filho sendo impotente enquanto as consequências começavam a se desenrolar. A verdade ficou em suspenso. Uma nova luz da traição iluminava a sala. E ele percebeu que todos os seus laços haviam sido quebrados pela brutalidade de uma verdade escondida por muito tempo. O que mais ficaria exposto a seguir? A tensão era palpável e a batalha pela sobrevivência começava a se transformar em algo muito, muito maior. O homem de capuz caiu no chão, os olhos vidrados de pavor. O barulho do tiro ecoou pelo ambiente, mas foi a expressão de horror no rosto de Wanda que fez o coração de Kite parar. O mundo ao seu redor começou a borrar como uma pintura mal feita. A sala estava em caos. Gritos, pessoas se jogando ao chão, a fumaça subindo. Kite não conseguia se mover. Estava preso entre a realidade e a confusão, entre a verdade e a dor. Mãe! Ele gritou, mas a voz saiu rouca, quase inaudível. A imagem daquele homem caindo, derramando sangue, estava gravada em sua mente como um pesadelo. Mas então, em meio ao desespero, uma figura entrou devagar. Era uma mulher alta, com cabelos desgrenhados e um olhar intenso que parecia brilhar na escuridão. A tensão no ar mudou novamente. Chega! Ela gritou, e todos pararam. Ela não se intimidou pelos policiais em ação, nem pelo homem caído. Ninguém se machuca mais. O jogo acabou. Kite mal conseguia respirar. Quem era aquela mulher? De onde veio toda essa força? Ela olhou direto para Wanda. Você não devia ter feito isso. A Autoré não perdoa os traidores. O tom da mulher era sereno, mas havia uma ferocidade que pulsava em suas palavras. Era como se ela estivesse desafiando uma tempestade. O homem de capuz olhou de volta para ela, seus olhos cheios de confusão. Traidora? Eu fiz isso por nós, por o Kite. Eu queria protegê-lo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Kite piscou, sentindo seu coração se apertar. O que estava acontecendo?
O homem que havia ameaçado sua vida agora parecia um pai perdido, e a mulher tinha uma aura sombria que o aterrorizava. Você protege a sua própria pele, que é diferente, a mulher respondeu friamente. Mas havia um eco de compaixão em sua voz. Você não percebeu ainda? A Autoré está acima de você, acima de todos nós. E o que você fez foi um erro fatal. Kaik não aguentou mais. Por que todo mundo tá tão preso nesse jogo? O que é a Autoré realmente? Sua voz ressoava com cada emoção que sentia. Raiva, dor, confusão. Ele queria a resposta. Ele precisava. A sala estava repleta de murmúrios, olhares trocados, o estrondo das sirenes do lado de fora. E em um momento surreal, a mulher virou-se para Kaik, a voz suave, mas cheia de determinação. Você está mais envolvido do que imagina, garoto. E ao dizer isso, ela se virou para o homem caindo. Então algo inesperado aconteceu. Você não entende, Kaik! O homem gritou, a voz tremendo. Eu não só sou seu pai. Eu sou um agente da Autoré. Fui colocado aqui para te proteger, para te manter longe de todo esse horror. As palavras dele caíram abruptamente, como uma bomba no meio da sala. Todos ficaram em silêncio. Era como se o ar tivesse sido cortado. Kaik sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ele olhou para Wanda, que agora a essa altura parecia estar tão perdida quanto ele. Você sabia disso? Ele não conseguia entender como tudo isso estava se entrelaçando. O outro lado do homem, o lado que prometia cuidar dele, agora era uma sombra do que realmente era. Eu sou um agente. Eu fui obrigado a fazer tudo isso. Então, a mulher começou a avançar. Isso não é só sobre o que você é, mas sobre o que você representa. Você é a chave para os segredos que a Autoré esconde. Havia um peso em suas palavras que Kaik nunca havia sentido antes. Tudo estava se quebrando ao seu redor. Ele estava em uma teia de mentiras que se estendia por anos. As sirenes se aproximavam e o frio na barriga de Kaik se misturava com uma urgência avassaladora. O que era verdade, afinal? O que era real? Como tudo isso pode mudar tão rapidamente? Ele estava apanhando as peças, mas as conexões não faziam sentido. E neste momento, ele percebeu. O jogo não era só sobre descobrir quem era seu pai ou sobre a Autoré. Era sobre a luta eterna entre lealdade e traição. O que eles realmente queriam dele? A sala estava prestes a explodir em mais informações, mais verdades. Cada resposta poderia trazer novas perguntas. E a batalha, essa batalha, estava apenas começando. O homem de capuz caiu ao chão, o eco do disparo reverberando na sala como um trovão. O pânico tomou conta, e o tumulto que se seguiu parecia um pesadelo interminável. Kaik observou tudo com os olhos arregalados, o coração batendo descompassado. Mãe! Sua voz saiu quase em sussurro, enquanto Wanda se ajoelhava, a expressão de horror estampada em seu rosto. A mulher que havia entrado carregava um ar de autoridade. Chega! Ela gritou, quase como uma ordem. Aquela força parecia acalmar o caos momentaneamente. Ninguém mais vai se machucar. Os policiais hesitaram. Ela avançou, os passos firmes, como se estivesse enfrentando uma tempestade. O homem caído se contorcia no chão. Eu só queria proteger você, Kaik. Eu juro, eu não tive escolha.
As palavras dele eram de desespero e, ao mesmo tempo, um apelo vazio. Kaique se sentia balançando entre raiva e compaixão. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Você lutou contra seus próprios demônios, não é? A mulher de preto se dirigiu a ele, a expressão endurecendo. Autoré não é apenas uma empresa. É um monstro que alimenta segredos e mentiras. Uma onda de silêncio passou pela sala. Kaique sentiu seu estômago embrulhar. Era tudo ainda mais complexo do que ele imaginava. O que você sabe sobre Autoré? E sobre o meu pai? Ele perguntou, a voz tremendo. As emoções se intensificavam, como se cada palavra fosse um novo fardo. Você é uma peça fundamental nesse jogo. Sua vida é uma conexão com verdades enterradas. A mulher gesticulou, como se o passado estivesse prestes a se desdobrar diante deles. O homem de capuz gemeu, coberto de dor. Você não pode fazer isso. Eu não sou o vilão que você pensa. Então o que você é? Kaique retrucou, o desespero o empurrando adiante. Seus sentimentos estavam à flor da pele. Ele queria acreditar que havia um caminho para entender, um jeito de sair daquela confusão. Wanda, aos pés do homem, olhou para seu filho. Kaique, você precisa saber a verdade. O que aconteceu entre eles não foi apenas um erro, mas uma luta por sobrevivência. As Cireles finalmente chegaram. A pressão aumentou. Kaique não podia mais ignorar. E o que eu faço agora? Todos estão em perigo por causa de você. O desespero enchia seu peito. Olhou novamente para sua mãe, buscando uma resposta que a realidade não parecia proporcionar. A mulher ao lado dele assentiu suavemente. Nós temos que enfrentar isso juntos. A Autoré precisa saber que estamos prontos para lutar. Havia uma centelha de esperança na escuridão, mas Kaique sabia que a verdade viria com um preço. O que isso custaria a ele? Ele estava disposto a enfrentar esse custo? Enquanto os policiais se aproximavam, a multidão formada pelos repórteres começava a registrar cada movimento, cada palavra. Kaique percebeu que suas decisões não afetariam apenas a si mesmo, mas a todos ao seu redor. Precisamos expor as mentiras. Precisamos ser a voz da verdade. Sua determinação era nova. Ele sabia que o desafio seria difícil, mas esse era um momento de mudança. O homem de capuz, agora abatido, olhou para Kaique. Se você realmente quer saber, prepare. A Autoré tem muitos segredos. E outros estão à espreita. A sala começou a se agitar novamente. O que mais poderia surgir? E enquanto os policiais se preparavam para intervir, Kaique sentiu que uma nova batalha começava. Não apenas contra a Autoré, mas por um futuro em que as vozes oprimidas finalmente fossem ouvidas e a verdade fosse libertada. Respirou fundo, sabendo que estava no caminho certo, mas cheio de incertezas. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito. E falando em capítulos, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que conteúdo como esse chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua opinião é fundamental. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho explosivo. Apenas os verdadeiros fãs. Comp.